Nós vamos dar aqui continuidade, né, irmãos, da palavra de Ageu, amém? Que não deu para me fazer tudo no primeiro vídeo. Ao profeta, o que diz para eles? A casa é templo de habitar e vós em casas decoradas, enquanto essas casas, que é a casa do Senhor, permanecem em ruína. A casa é templo, então, de vocês habitar nas suas casas decoradas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruína? É uma pergunta do Senhor. Então, assim, olha, pois assim diz o céu dos exércitos, considerai o vosso passado. Então, o que a Ageu está pedindo o pessoal para considerar, né? O que tinha sido passado? Eles tinham vivido fora dos propósitos de Deus, veio a invasão da Babilônia, eles passaram a escravizar por 70 anos e parece que não aprendeu a lição. Voltaram para reconstruir a Jerusalém, que os babilônios tinham destruído, mas chegaram lá e inicialmente tinha envolvido com as coisas de Deus e logo depois cada um foi buscar as suas próprias coisas. Veja só, olha só o que Ageu está dizendo para ele. Ó, vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Olha só que coisa interessante, irmãos. Deus está dizendo, vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Comeis, mas não chega a fartá-los. Bebeis, mas não dá para saciar as vossas sedes. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar em um saco furado. Olha só como era a visão então, irmãos. Eles estavam achando que estava preparado para construir as suas próprias casas, estava muito preocupado em suas vidas particulares e pessoais, né? E deixaram de lado o propósito de Deus, que era restaurar o local de culto, né? E a casa do Senhor. E então o meu profeta perguntar para ele: vamos analisar o seu passado? Olha só, você plantou pouco, mas você não colheu. Você bebeu, mas não matou sua sede. Você vestiu, mas não protegeu do frio. Você recebe salário, mas seu salário não dá. É como se você recebesse salário de um saco furado, coloca em cima, vaza embaixo, é forte, né? Olha então, a visão de Deus por seu povo, igreja. Ele havia acabado de libertar, usando a palavra lá de Neemias, usando a palavra de Zorobabel, usando todos aqueles que foram para lá, Daniel, todos que foram levados cativo, né? Batalharam para haver um retorno a Canaã. E quando lá esse retorno, parece que o povo com pouco tempo se esquece, né? E isso é muito comum na vida da gente. A gente com pouco tempo se esquece, irmãos, das bênçãos de Deus, da ação de Deus. Tá pegando meu microfone? Logo, logo que a gente está numa dificuldade, no cativeiro terrível, né, irmãos? Numa tribulação danada, a gente ora, intercede, não é verdade? Faz jejum, pede a Deus, faz campanha, frequenta a comunidade, igreja, vai para os cultos, né? Mas quando a tempestade passa, meus irmãos, pouco a pouco a gente vai esquecendo, não é verdade? E vai voltando para aquela velha vida, né? Vai voltando para aquele velho passo a passo, aquele... A gente vai se esquecendo, né? Da história da gente no passado. Então, o que Deus está dizendo, né? Que a gente fica só olhando para o passado, né? Desde quando você plantava e não colhia, né? Você estava cativo na situação, oprimida, né? Nós, às vezes, não tinha nada que perdurasse. Era uma ilusão que nós vivia, né, irmão? Uma ilusão de prosperidade. O salário que nós recebia não ia nada, ia para um saco furado. Então, olha só a sequência, irmão, disso aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, é forte. Aqui uma palavra muito importante e interessante, né? A gente sempre tem que considerar o passado, é sempre assim. A gente considera o passado para ver da onde a gente estava, que caminho a gente seguia, que caminho a gente andava e aonde a gente estava. Importante considerar o passado, irmão, para ver a mão de Deus na vida da gente, né? Quando Davi foi enfrentar o Golias, eles disseram para ele: você é um pastor de ovelha, você é uma criança, não tem condição, não tem capacidade nenhuma de enfrentar Golias. Mas ele diz ao contrário: eu tenho experiência na minha vida. No meu passado, eu enfrentei uma úlcera e venci e livrei o meu rebanho. No meu passado, um leão quis atacar o meu rebanho, enfrentei o leão e venci. Então, eu tenho um passado e de experiência com Deus que me habilita